Conexões sonoras. Se você gosta de música, quer entender o que rola nos bastidores de um festival e aprender com os erros e acertos envolvidos na produção cultural de grandes shows, está no lugar certo. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast Conexões Sonoras, um projeto idealizado por mim em parceria com a jornalista Tatiane Freitas, da Viva Comunicação Interativa, com a apresentação da produtora Rafaela Moreira. Eu sou Jorginho Falcão, produtor cultural e diretor da Rufo Marketing, Cultura e Arte, um dos idealizadores do Festival Conexões Sonoras, que movimentou a cena cultural de Salvador com a realização de 3 edições até o ano de 2019. Conexões sonoras. Depois que a pandemia passar, voltaremos aos palcos para misturar ritmos e sotaques de artistas locais e nacionais. Enquanto isso, vamos relembrar momentos, histórias e fatos que marcaram as primeiras edições do festival. No episódio de hoje, vamos conversar sobre o tema idealização e elaboração de projetos. Afinal, como as ideias nascem, como elas são formatadas? Rafa, quem são os convidados dessa conversa de hoje? Olá, Jorginho, é um prazer estar aqui com vocês para falar sobre música, produção cultural, com a participação de 2 convidados muito especiais. Hoje a gente tem Ana Paula Vasconcelos, sócia e produtora cultural da Multiplanejamento Cultural, que assina projetos como Circuito Música Bahia e Música para Brincar, e o Nando Mercedes, da Casa, produtor cultural da equipe da Rufo. Sabe aquela figura importantíssima que escreve os projetos nos editais? Esse é o cara. Ana, Nando, sejam bem-vindos ao podcast Conexões Sonoras. Olá, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Um momento da gente reafirmar a importância da cultura, da arte, da música como forma de expressão artística de vida. Uma alegria poder falar e discutir sobre cultura. Oi, gente. É um prazer estar aqui também. Oi, Rafa. Oi, Jorginho. Oi, Aninha. É uma alegria imensa falar sobre produção cultural e, em especial, sobre esse projeto incrível que é o Conexões Sonoras. Gente, é um prazer receber vocês aqui também no primeiro episódio do podcast Conexões Sonoras. E eu queria começar nossa conversa abordando esses aspectos da origem das ideias, né? Como elas ganham forma, como elas acabam se materializando. Ana, eu queria perguntar para você, qual é a primeira pergunta que você se faz para testar se uma ideia é boa ou não? Eu acho que primeiro a gente precisa desmistificar esse lugar da grande ideia, né? Desse lugar do eureka, porque qualquer pessoa pode ter uma boa ideia, e eu acho que as ideias mais contundentes são aquelas que surgem para preencher alguma lacuna, principalmente no nosso campo cultural, são aquelas que buscam dar resposta ou resolver algum problema que determinado campo está apresentando. Então, as ideias mais consistentes tendem a ser aquelas que vão responder ou trazer a solução, né, para algum problema do campo. E aí, claro que existem alguns exercícios, né, para a gente primeiro conseguir compreender se aquela ideia realmente é brilhante ou não, né, se ela tem consistência ou não, que é quando a gente inicia o processo da sistematização dessa ideia, né. Existem algumas perguntas norteadoras, como o que é exatamente que a gente vai fazer, como que vai fazer, por quê, quando, para quem, que acabam nos munindo, né, de informações para a gente compreender se aquela ideia ela não só é viável, mas se ela realmente tem consistência, né? Se ela é viável economicamente, recursos humanos também, e se ela faz sentido, né, naquele campo e se ela efetivamente soluciona aquela lacuna que ela, a princípio, tentou preencher. Sim. E, Nando, falando um pouco dessa questão da sua experiência, né, com formatar projetos culturais, pegar essa ideia bruta e transformar ela, jogar ela no papel, conta pra gente um pouco dessa formatação. Bom, então, essa é a parte que eu digo que é a mais difícil, porque a gente está ali trabalhando com o sonho, né, das pessoas. Então, o momento que a gente coloca no papel é o momento que a gente tem que fazer o processo da lapidação, né? Em que a pessoa viajou um pouco nas ideias, entendeu, pesquisou, viu as necessidades, viu como é que ela ia conseguir resolver aquelas questões
Mas quando a gente coloca no papel, é aquele momento em que a gente tenta é a primeira validação da ideia, né? É o primeiro momento que a gente vê se aquilo ali é viável ou não, se ela cabe, onde cabe, né? Como é que aquilo ali vai funcionar dentro daquele contexto. Então, esse é um processo super importante, porque é nesse momento em que a gente começa a dar corpo ao projeto, a gente começa a estruturar, a criar a base do projeto, e é o que vai determinar um possível sucesso ou não da realização desse projeto. Sim, com certeza. E eu queria aproveitar que Jorginho está aqui na banca. Queria fazer uma pergunta também para você, Jorginho, para você dizer para a galera que está assistindo a gente como é que o Conexões Sonoras surgiu, né? Como é que surge essa ideia, já que a gente está falando de idealização de projetos? Então, o Conexões ele surgiu de forma despretensiosa inicialmente, né? A gente tem uma grande parceira que é a Janaína Pereira, que na época ela estava à frente da banda Bicho de Pé, uma super cantora, e ela estava vindo a Salvador passar umas férias, e aí ligou para a gente e falou, poxa, tem um disco todo em MPB que ela tinha gravado, a gente já conhecia, e ela nunca tinha se apresentado com esse disco, e aí ela queria aproveitar essa vinda a Salvador e tentar, né, apresentar esse trabalho ao público. E a gente, naquele momento, ficou pensando, poxa, como é que a gente pode criar uma noite interessante que a Jana possa trazer esse trabalho que está um pouco fora do que o público dela conhecia, né? Porque o público dela estava sempre ali atrelado ao Bicho de Pé. E aí a gente pensou, na época, em trazer os meninos da Toque Me Voe, que é uma super banda de Salvador aqui também, que tem um trabalho incrível, e a gente achou que poderia formar uma conexão interessante, os estilos, né, as linguagens que cada um estava propondo naqueles trabalhos, e formamos uma noite com eles dois. A partir dali, a gente começou a pensar nessa ideia de misturar os artistas com seus estilos. Aí tivemos uma outra oportunidade que foi já em 2015 com o Léo Fressato, que é um curitibano, né, veio a Salvador para um outro projeto que a gente tinha convidado ele, e acabou que a gente fez uma parceria e fez uma nova edição do que a gente já estava chamando de Conexões Sonoras, com a Sandy Alê, que na época trabalhava com a gente, né, no escritório, e naquele momento a gente foi tão espontâneo a relação, né, deles, e eles gostaram tanto um da arte do outro, e aquela coisa aconteceu de uma forma tão bacana, aquele encontro, que surgiu a ideia de gravar algo junto. Sim. E ali eu acho que foi a virada de chave para que a gente entender que aqui é o projeto, aqui nasce o projeto, né? Porque daquele momento a gente pegou dois artistas com linguagens completamente distintas, realidades completamente distintas de mercado, de posicionamento, de tempo de carreira, e colocou os dois em estúdio para criar algo juntos. E saiu uma música incrível, que depois a gente acabou gravando também um clipe. E a partir dali a gente falou, pronto, agora a gente tem um projeto interessante. Vamos pegar os artistas, né, e trazer esses artistas para não só para dividir uma noite, um palco, mas trazer eles para dividir, trocar experiências e produzir algo juntos. E assim nasceu Conexões, né? Hoje a gente tivemos já duas edições, a gente trouxe muitos artistas, e o melhor de tudo é essa experiência, né, que a partir daquele momento, não só o que a gente gera pelo projeto, mas essas conexões elas têm se expandido para outros momentos, esses artistas acabam se convidando em outros projetos, em outros momentos para dividirem o palco, para tocarem juntos em outros locais, e é o que deu todo sentido para o projeto. Sim, casa muito com o que a Ana falou aqui pra gente, né? Que a relevância de um projeto está muito relacionada às respostas que esse projeto dá às necessidades contemporâneas, né? E no Conexões Sonoras ele vem trazer uma resposta a uma necessidade dos artistas se articularem, né? De trocarem experiências, de entrarem no estúdio, de fazer parcerias, né? E eu queria perguntar agora, aproveitar que tem tanta gente aqui experiente, eu queria fazer uma rodada que vocês três pudessem compartilhar um pouquinho. O que é mais difícil quando vocês
pensam num projeto? Encontrar um diferencial para ele ou encontrar uma forma de um projeto caber num orçamento limitado? Qual é a maior dificuldade que vocês encontram para pegar essa ideia e botar ela no papel? Rapaz, para mim, o que é mais difícil é saber se o projeto, ele de fato vai corresponder à necessidade do que está sendo posta ali. Porque a gente tenta, nesse processo todo de elaborar o projeto, a gente quer resolver o mundo, né? Sim, E a gente tem que partir do pressuposto que o projeto não vai resolver o mundo, não vai resolver todos os problemas da sociedade, nem do local que a gente está morando. Então, a gente tem que escolher um para atingir, né? E ser o principal, que aí a gente já vai encaminhando ali para os objetivos gerais, os específicos e tal. sim. Então, eu fico com uma dor muito grande, porque eu sempre acho que o meu projeto dá para resolver um, mas dá para resolver outro também, e outro, e outro, e outro, e outro. E aí você vai criando um Frankenstein. E logo no primeiro, assim, de cara, você já quer fazer um mega festival, que vai ter palco para isso, palco para aquilo outro, que vai juntar. Vai crescendo. E sendo que, na verdade, não é nada disso, né? Se você fizer um festival com o mínimo ali, já vai fazer muita coisa, entendeu? Já vai ter uma diferença ali. E depois, é óbvio, você vai melhorando, né? É processual, né? Eu entendo também que o crescimento ele vai sendo feito de acordo com a realização, né? Não tem como você começar também achando que vai suprir todas as necessidades do mercado, enfim. Pois é, quando a gente lembra que o Rock in Rio começou num terreno baldio, cheio de lama, trazendo um bocado de gente para cá que ninguém queria vir porque não sabia o que ia encontrar aqui, né? Hoje é um dos maiores festivais do país. Do planeta. Sim, A maioria dos festivais, né, os maiores festivais independentes do Brasil, eles surgem geralmente nesse movimento, né? As bandas não têm espaço para tocar e acaba que algum agente dessa banda ou algum integrante Exato. cria esse espaço criando um festival. sim. E Aninha, me diga aí o que você acha que é o mais difícil assim para botar um projeto assim, dar ideia para o papel? Só voltando um pouco, assim, o que Nando falou, assim, enquanto crise existencial, né, da tentativa de solução do mundo através de um projeto, eu acho que primeiro a gente parte de uma premissa de que nós, como agentes culturais, né, trabalhadores do setor cultural, a gente precisa entender nosso setor como e a cultura, primeiro, como um direito, como um vetor de formação e de desenvolvimento da própria sociedade. Então, eu acho que a gente parte de que todo projeto cultural ele já tem a sua relevância em si, né? Seja por estar democratizando o acesso, não só da própria cena, né? Como a gente está falando, os festivais surgem para dar espaço a artistas que não tinham espaço Sim. para tocar, né? A gente está, de certa forma, democratizando um espaço de visibilidade para uma própria cena, mas a gente Sim. também pode ressaltar de que sim, somos agentes que democratizam para o público também, né? A gente possibilita que mais pessoas possam consumir produtos culturais. E aí, Exato. se a gente pensa que nós somos agentes desse campo e a gente que transforma Sim. o campo, né? A gente precisa pensar em projetos que, de certa forma, gerem impacto. Total. Seja esse microimpacto, nesse nicho específico que a gente vai atuar, e isso sim é válido, Com certeza, é né? vitorioso. Mais do que dar conta de todas as demandas da cena e preencher todas as lacunas, mas se a gente consegue minimamente com um projeto preencher alguma lacuna, né? Dar solução para algum problema, a gente já tem aí um projeto de sucesso. Sim. Eu acho que a grande dificuldade é manter a consistência disso, né? Como é que a gente garante continuidade de projetos? Eu acho que é mais fácil criar novos projetos do que garantir a consistência e a longevidade, né, dos projetos. Porque a gente, primeiro, como nesse manancial de ideias, a gente sempre fica querendo criar coisa nova, Sim. né? Parece que tem um comichão de que, né, tudo tem que criar do zero. Senão não é inovador. Né? Coloca tudo por terra e vamos inovar, sendo que a gente pode estar inovando dentro do próprio projeto,
né? Falando até do próprio Conexões, FIT, na época que o Conexões surge, ele não era tão uma ferramenta, uma estratégia muito bem pensada pelo mercado, né? Sim. Eram raros ainda essas oportunidades dos artistas se criarem conteúdo juntos, né? Muitos artistas se encontravam em festivais, inclusive o próprio Rock in Rio, que a gente falou, né? Vários encontros históricos surgem nesse palco, mas não necessariamente geravam um conteúdo multiplataforma. Sim, exatamente. A gente pensar que o Conexões ele já era nesse lugar de para além do festival em si. Ele gerava conteúdo, gera, né? Porque o projeto ainda existe. Estamos aqui. Estamos aqui, gerando outro tipo de conteúdo. Estamos aqui discutindo sobre o campo, né? Através da plataforma que é de um projeto que é de música. Então, o grande desafio, eu acho que sim, é garantir a longevidade desse projeto, né? Como que ele ainda se mantém fresco, né? Com esse caráter de novidade para o público, para todos os agentes envolvidos e para o patrocinador também, né? Perfeito, Ana. Diz aí, Jorginho. É isso, é como a Ana falou, o grande desafio é a gente, quer dizer, como o Nando também colocou, o grande desafio primeiro é, lógico, colocar a ideia para execução. Uhum. Esse é o primeiro desafio, a gente tirar do papel. Naquele momento, a gente vai perceber que algumas coisas vão ser acertadas e outras coisas elas vão ser ajustadas, porque na hora que você vai para a execução, ali tem uma série de fatores que vai impactar no seu projeto, e ali a gente vai moldando ele. Então, às vezes surgem novas ideias, ou tem ideias que a gente achou que ia funcionar super bem, mas que não foi tão legal, e a gente vai ajustando isso, né? A realidade do projeto, e como a Aninha falou, esse é o grande desafio, como é que a gente mantém esse projeto vivo, a longevidade desse projeto. Então a gente tem que estar não só, obviamente, se atualizando e trazendo novidades, mas criando base mesmo, sabe? Tem que fazer com que o projeto ele ganhe corpo, ele ganhe notoriedade, porque aí você consegue trazer mais artistas para o seu projeto, você consegue trazer patrocinadores, né? O público, obviamente, vai ser a grande base disso tudo. E no Conexões foi muito isso. A gente pegou essa ideia, como falou, né? A gente veio na vanguarda do FIT. A gente sabia que tinha uma necessidade, a gente encontrava essa necessidade de, a gente precisa fazer esses artistas dialogarem mais, né? E quando a gente traz isso para a realidade, o primeiro desafio é tirar o artista do seu zona de conforto. Zona de conforto, exato. Né? Você tirar o artista da sua zona de conforto, porque ele está ali fazendo a arte dele, pensando a carreira dele, mas na hora que você tira ele e fala assim, não, vamos trazer um outro artista aqui, vamos compor algo juntos. Aquilo mexe com tudo, cada um tem uma experiência, uma linguagem, um mercado, como eu falei, e aí você parar para compartilhar suas experiências e a partir disso criar algo junto, você está, né, vamos ali, vamos botar a cachola aí para funcionar, vamos ver o que é que sai. E geralmente sai coisas incríveis, sempre sai coisas muito incríveis, porque, né, a troca, ela permite isso. Uhum. Então, assim como Conexões e qualquer projeto, o grande diferencial, acho que é esse, é você conseguir fazer com que sua ideia ela seja sustentável ao ponto de você conseguir fazer com que ela vá adiante, e não fazer e daqui a pouco simplesmente descartar essa ideia e partir para uma outra e outra, né? Com certeza. Muito tem se falado de indicadores de resultados, de indicadores de impacto. Vocês já conseguem criar formas de se ter esses indicadores no processo de idealização do projeto? E Nando falou uma coisa assim que eu acho que é muito importante, que são objetivos gerais e específicos. Isso normalmente tem em todos os editais e projetos, né? E aí eu queria entender também como é que vocês pensam essa questão
do que seriam esses objetivos gerais, como é que eles estão relacionados com a execução desse trabalho, o que seriam os objetivos específicos, será que eles têm relação com a avaliação de impactos e de indicadores, como é que você pode levar isso como resultado depois para os apoiadores e financiadores do projeto? Eu acho que essa discussão tem que partir antes para o lado gestor do produtor cultural, que é o lado que a gente tem que entender um pouco do planejamento estratégico, a gente tem que entender um pouco sobre que questões são essas que são colocadas dentro de um plano nacional de cultura, dentro do plano estadual, né? Como é que estão sendo construídas políticas culturais, né? Porque assim, claro que qual é o impacto que um show causa dentro de uma determinada comunidade? Isso é um espectro, né? Tem várias visões, né? O cara que é mais comercial vai querer ir pelo dinheiro, não, porque dá dinheiro, ele consegue colocar público, mas ele não está olhando pelo viés social muitas das vezes, né? Pela questão de você estar trabalhando na cadeia produtiva, né? Quantas pessoas estão envolvidas naquilo ali, diretamente, indiretamente, como é que estão aquelas situações. Então, quando a gente começa a pensar, olhar o nosso projeto em paralelo com as políticas, o que é que está sendo colocado de política cultural, onde o Estado está indo, onde ele está deixando de ir, onde as empresas estão, qual é o perfil de projeto que as empresas está atuando, qual não está atuando, como é que aquilo ali está construído, eu acho que você tem arma e você tem munição para entender melhor como é que está o processo de construção do seu projeto. Sim. Eu acho que esse é um caminho, assim, já cansei de, quando estou escrevendo o Conexões Sonoras, de dar uma olhada dentro dos objetivos, né, gerais do Plano Estadual de Cultura, até nacional, para entender como a gente está encaixando Conexões Sonoras, né? Qual é o argumento que a gente está utilizando. Sim. Porque no caso do Conexões Sonoras, a gente está usando verba pública, né? Isso. Então, onde é que a gente está atacando? Então, o Conexões Sonoras está existindo não só para conectar artistas, mas de uma maneira geral ele está ali existindo porque ele está mobilizando a cadeia, ele está fomentando, ele está estimulando, ele está difundindo a cultura, né? Tá favorecendo a produção de novos conteúdos e por aí vai. Claro que isso não sai da minha cabeça, assim, isso está lá, está escrito, alguém já pensou isso, alguém já escreveu, mas eu acho que a gente tem que ter esse hábito e ter essa prática mesmo de ir recorrer à lei, de ir recorrer às políticas para ver o que está sendo discutido, para ver se aquilo ali, como é que você está se relacionando com aquilo ali, né? Sim. E acho que importante também é o quanto o seu fazer, ou seja, na sua trajetória, o que você já vem fazendo, se alinha não só à política pública cultural que está sendo colocada, né, seja em todos os âmbitos, mas o problema é que às vezes eu vejo desses projetos de oportunidade que surgem porque tem um edital aberto para tal coisa. Isso. Sim. Então, a pessoa nunca fez um festival, aí abriu um edital para festival, aí ela vai inventar de fazer no festival, sendo que não tem nenhuma adesão ao que é. Claro que todo mundo pode começar, né? O espaço está aí e esse processo de democratização, inclusive de inserção de agentes no campo, é importante, né? O que seria dessa pandemia se as pessoas não tivessem determinados produtos culturais para tanto ter como válvula de escape, como um momento de lazer, mas também como pensar, né? Como esse lugar que você alimenta a alma, Sim, né? sim. E gente, enquanto agente desse setor, precisa estar com o radar sempre ligado para compreender não só as lacunas, as ausências, né, as fissuras, compreender, inclusive, esse desmantelo de políticas públicas para a cultura e como que a gente age dentro disso, né, como que a gente se mobiliza, o que é Aldir Blanc, se não uma grande mobilização de um setor que já vinha em crise já há um tempo. Sim. E que, por estar acuado, né, pela pandemia, se mobiliza, né, mas a gente deveria estar em eterno estado de mobilização. Né? O nosso fazer deveria ser sempre em coletivo, né? Eu acho que em coletivo a gente ganha força e se compreende mais, né? A gente está falando aqui, somos agentes da capital. Como é o nosso olhar para o interior? Como é que está
nossa compreensão sobre efetivamente o interior não precisa nem ser tantos quilômetros de distância da capital, né? O interior pode ser ali Lauro de Freitas, Jorginho, nosso representante, mas que são realidades completamente diferentes, né? E aí, às vezes, que eu acho que o grande problema às vezes, da gente, enquanto agente cultural ou enquanto artista, que está, às vezes, pensando no projeto, a gente pensa o projeto muito no umbigo, né? Então, se a gente se compreende enquanto a gente que precisa mover o setor, e a gente começa a ter um olhar mais amplo, né? Um olhar mais atento, acho que a gente gera projetos que têm mais impacto e que efetivamente vão mobilizando, né, a nossa sociedade, seja em micro esferas até a macro, né? Como essa grande mobilização nacional que fez com que tivesse uma lei de auxílio emergencial. Com certeza, Ana. E até colaborando com a fala de Aninha, assim como eu disse lá atrás, né, que o fazer, o executar dos nossos projetos, eles são moldados a partir, né, da vivência ali, quando você tá apresentando, levando aquilo para o público, construindo aquilo com o público, vai moldando o seu projeto. Os projetos também eles servem como base para moldar as políticas públicas, né? Com certeza. Porque se pensa naquele formato, naquele objetivo ali, mas a sociedade ela está em constante mudança. Sim. E a gente tem que ir se encontrando e encontrando essas lacunas, como a Aninha fala, e aquilo vai servindo também de base para que as políticas sejam transformadas, sejam atualizadas constantemente, né? Então, a gente tem que entender que esses projetos eles têm uma importância para a sociedade muito grande. A gente, às vezes, para quem só chega e vê, pô, aquele festival, aquele projeto é legal, mas existe todo um trabalho e toda uma resposta por trás daquele projeto para políticas e para pensar coisas muito maiores a nível, não só, como falou, daquele nicho, mas, às vezes, a nível de cidade, estado ou nação. De fazer 2 movimentos assim que me ajudam muito na hora de nortear o processo. Primeiro, consigo entregar o que eu estou prometendo? Exatamente. É uma boa linha de pensamento. O segundo, eu vou pegar este recurso para quê? Para que eu vou me indispor, passar por um processo altamente burocrático, às vezes que leva 1 ano, 2 anos, né? O que eu vou fazer com esse recurso? Para que eu estou pegando esse recurso? Para que eu estou pleiteando esse recurso? Eu acho que ajuda, de certa forma, a até moldar a sua ideia. Porque, assim, o que a gente tem que entender é que as ideias elas podem ser moldadas, elas podem ser contornadas, Sim, elas podem, né? adaptadas. Então, são perguntas aí que a gente pode deixar, que eu já estou fazendo minhas anotações aqui, que podem ajudar, entendeu? Sim, com certeza. E aí, nesse sentido, eu queria entender de vocês como vocês conseguem captar essas necessidades, assim, do mercado, essas lacunas que a gente está tanto falando aqui. Como é que vocês conseguem perceber elas para trazê-las para um projeto? Eu acho que a ideia pode ser de ambas as formas, né? Você tem projetos, por exemplo, que tem empresas que, às vezes, elaboram projetos baseado, por exemplo, no que um patrocinador quer, né? No qual é o objetivo daquele patrocinador, qual é o público que ele quer atingir, o que é que ele quer levar para o público-alvo deles, e você vai desenvolver um projeto a partir disso, seja de música, de dança, de arte, o que for, você vai desenvolver em cima de uma ideia, assim como também, às vezes, um edital, que ele já vem dizendo qual é o que é que ele pretende, né? Qual é o público, o que é que ele quer atingir com aquilo ali. E aí você pode simplesmente parar e desenvolver um projeto, uma ideia a partir daquilo. Ou você, como a gente falou, que foi o caso do Conexões, que ou pode simplesmente, por um momento de execução, de viabilizar um processo, surgir uma ideia a partir dali, ou se você, até por sua vivência de mercado e for absorvendo essas necessidades ali daquele mercado que você vive, que você participa, você
a partir daquilo, das necessidades, surgir uma ideia e você ir elaborando ela para que a gente consiga dar uma entrega para aquela lacuna, para aquele mercado, né, aquele nicho. E é muito importante também a gente estar em constante pesquisa, né? O gestor cultural, o produtor cultural, ele tem que pesquisar o mercado dele constantemente. A gente não pode ficar só no dia a dia, mas sem entender os movimentos que estão acontecendo da própria sociedade, do próprio meio artístico, por aí vai. Né? Como a Aninha falou, às vezes eu estou aqui em Lauro de Freitas, do lado de Salvador, parece ser tão perto, mas às vezes a distância cultural é enorme. Né? A gente vê milhares de projetos acontecendo em Salvador, em outras regiões, e às vezes você pega Lauro de Freitas e você não consegue enxergar um grande projeto daqui, ou com artistas daqui, dando visibilidade à cultura, à arte que está sendo produzida aqui. Né? E está tão perto, do lado, né, colado de Salvador. Imagina num estado como a Bahia, né, que é imenso, e nem se fala do nosso país. Então a gente tem Dentro da própria Salvador, né? isso, dentro da própria Salvador. Sim, a gente tem projetos muito centrados dentro de um determinado circuito, que geralmente está no centro antigo, no centro comercial. Exato. Né? E só corroborando aí o que o Jorginho falou, é o estar atento e consumir, né, gente? Tipo, não só dentro da linguagem que a gente atua, né? Se a gente está falando do artista que é da área da música, do produtor que era da área da música, mas vá consumir outras linguagens também, que às vezes, inclusive, respostas e novas possibilidades surgem de outras linguagens, né? Ou até do diálogo entre linguagens. É preciso não só estudar o mercado no sentido de números, pesquisas, índices, indicadores, mas da vivência. Né? O quanto que você vivencia a cena cultural da sua cidade, ou o quanto você só consome o que você faz, né? Às vezes eu me vejo um pouco nesse automático do dia a dia, né? O mundo pré-pandêmico, né? Em que as produções, né? Você acaba emendando uma produção na outra e você acaba só vivenciando o que você produz, porque dali tá tão árdua e você não olha para fora. Exato. E aí o risco também, inclusive, de você ficar achando que você está inventando a roda, né? E quando você olha para o lado, tem gente fazendo a mesma coisa. Claro que vai ser diferente, porque sempre vai ser diferente, né? Existem milhares de modos de fazer a mesma coisa e nunca vai ser igual. Mas às vezes é semelhante, você está achando que você é o vanguardista, a sua ideia é única e exclusiva no mundo, e só porque, na verdade, você não pesquisou, ou você não olhou para o lado e se deparou que outras pessoas estão fazendo. E, às vezes, nesse se deparar que outras pessoas estão fazendo, você se associa. Por que não trabalhar em rede? Muito mais, né? Na perspectiva de fortalecimento de rede do que você fazer o seu. Exato. Acho que o processo pandêmico trouxe muito disso, assim. Por exemplo, a Multi, ela trabalha com multilinguagens, né? Até por isso o nome é redundância. Então, assim, a gente tem vários artistas, parceiros que estão ali no nosso radar. Então, assim, se a gente abre a nossa gaveta, a gente tem um manancial de projetos. E que, às vezes, calha com uma oportunidade de financiamento público, privado, específico. Mas, às vezes, não necessariamente, mas, às vezes, nessa lógica de você compreender e abrir seu radar, você sabe que determinado artista tem uma coisa que pode se encaixar com aquele projeto. Por que você não convida para trabalhar junto e pensar tal coisa para aquilo? Sim. Né? Por que a gente não se fortalece? Fica querendo fazer só o seu, né? Eu acho que as potências estão aí, nessas junções, nas articulações, nas conexões. Né? A potência do Conexões Sonoras é porque ele conecta, e conecta para além de uma ação pontual. Né? Ele gera um conteúdo que reverbera, que gera frutos, que vai ter uma trajetória para além dos projetos. Né? O projeto ele precisa ter começo, meio e fim. E aí, quando eu falo do grande desafio que é garantir a segunda ou a terceira e tal, é porque a gente acaba ficando um pouco nesse pensamento viciado de ações pontuais. Exatamente. Né? Tipo, acabou o projeto, mas não, cultura, o nosso fazer, nós, quanto agentes desse setor, o nosso fazer é diário.
né? Eu tenho uma rotina de trabalho, por mais que ela não seja igual toda semana, ou, né? Não seja necessariamente uma rotina, mas assim, existe uma dinâmica de trabalho, somos agentes que estamos atuando e trabalhando todos os dias, Com certeza. né? Eu não trabalho só porque tem um projeto tal, né? Todo esse processo, inclusive, de pensar um projeto, estudar o mercado, compreender, consumir o que está sendo feito, pesquisar, Com certeza. olhar para além do muro, é trabalho também, né? Toda essa prospecção, essa criação, e às vezes, inclusive, como ele não é visto, às vezes ele não é mensurado e ele não é valorizado. Exatamente. Apesar de algumas pessoas não compreenderem, né, Nia? Achar que a gente está sempre se divertindo. Mas esse é um outro papo. Não Esse é outro imagina, papo. Esse é outro papo. E o legal é que, assim, acho que é muito importante que a gente sempre pense os projetos como um gatilho, né? Eu gosto de trabalhar essa ideia. O Conexões, ele funciona como um grande gatilho, né? Porque a gente movimenta o público, a gente faz com que o público participe ativamente do projeto, a gente já tem isso no DNA, por exemplo, o que está acontecendo na pandemia, né? O que a pandemia vem forçando, digamos assim, a gente a sair da caixa, a ampliar a visão de mercado e como a gente consegue atender as pessoas nesse momento, levar a cultura para as pessoas com tantas restrições, tantas dificuldades, a gente acaba sendo um gatilho para várias outras possibilidades, né? Então, como a Aninha falou, o projeto ele tem que ter início, meio e fim, mas o que gera a partir dali, ele tem que ganhar o mundo, ele tem que se amplificar, né? Um exemplo disso é quando a gente juntou, por exemplo, Josiara, que é uma super artista aqui da Bahia, mas, né, que estava até então iniciando ali sua carreira até a nível nacional, e juntou ela com o Cordel do Fogo Encantado, uma banda incrível que já tem uma história, né, de anos no mercado, tem todo um posicionamento, e até então os caras não conheciam a Josiara, e eles se encantaram, ficaram deslumbrados com o trabalho dela, o que eles produziram junto foi algo lindíssimo, ficaram super felizes com o resultado do projeto, ao ponto de, na sequência, poucos meses depois, o Cordel ia fazer uma apresentação no circuito do Sesc e convidou a Josiara para participar do show com eles. Então, isso para ela, naquele momento, era incrível para a carreira dela, porque estava abrindo outros horizontes, né? E posicionando a carreira dela nacionalmente. Então, o projeto acabou servindo de gatilho para que outras possibilidades surgissem a partir daquela conexão para aqueles artistas. E assim aconteceu com outros que passaram. Então, todo projeto ele tem que ser pensado deixando um legado. Qual é o legado que a gente vai deixar para a sociedade, para os artistas, para todo mundo que está envolvido ou sendo impactado com aquele projeto? Gente, é até difícil falar depois desses dois, né? Porque olha a aula aí acontecendo. Mas, na minha visão, assim, eu gosto de trabalhar de duas formas. Primeiro, somos profissionais, né, que pensa aí todo um contexto, que trabalha todo um contexto social. Então, mais do que a gente vivenciar a nossa cena cultural, a gente está ligado no que está nas tendências, né, do que está acontecendo na nossa sociedade, o que está, né, quais são as questões, quais são as pautas que estão sendo levantadas aí. E eu falo assim porque se a gente for tomar como exemplo os projetos, né, que de certa forma causaram algum tipo de ruptura, né? O Circo de Soleil, por exemplo, que trouxe um circo sem animais, né? Não tem animais no Circo de Soleil. Na época que ele foi fundado, aquilo ali era meio que impensável. Como assim eu vou fazer um circo sem ter um elefante, sem ter um macaco, sem ter... E aí ele vem com uma proposta completamente diferente, é uma proposta de valor completamente diferente, entendeu? Que isso encanta e que depois se espalha pelo mundo. O Rock in Rio, que de certa forma coloca o Brasil dentro de um cenário de entretenimento e de música que, né, bota o Brasil dentro da rota, basicamente, dos artistas internacionais. Então, assim, isso tudo vem de uma análise de cenário, vem de uma análise de contexto, entende, né, até onde a gente consegue chegar ou não.
Então, assim, esse é um exercício que eu Total, acho que ele é Nando. constante, ele é diário para quem trabalha na área de produção. A gente precisa estar antenado nessas pautas, né? Sim, Basta lembrar que há um tempo atrás a gente não tinha projetos com inclusão, né? O pessoal que é portador de necessidades especiais, né? O surdo-mudo. Então, a gente teve que adaptar projetos para que isso aconteça, para incluir públicos também. Então, essas são pautas que a gente tem que estar. Não adianta hoje você fazer um projeto, talvez não, você nem é aceito, se você não tiver um projeto que pense nessa questão da inclusão, entendeu? Então, assim, esse é um tipo de movimento. E o outro movimento é a gente tá nesse exercício da desconstrução, né? Tipo, do tentar e acertar, do fazer e refazer, do tentar uma vez, tentar outra vez, dentro daquilo que a gente acredita, né? O que é o certo, o que é o errado, o que a gente acha que vai servir de contribuição. E como o Jorginho falou, e a minha, de certa forma, também falou sobre isso, é o legado, né? O que, é que a gente deixa para as próximas gerações, né? Que os formatos, eles não são, de certa forma, a gente não reinventa, né? Tipo, vou fazer um formato novo, né? Vou fazer aqui um formato incrível. Não, alguém já testou isso, alguém já fez, mas como foi que essa pessoa fez? Me conta aí, entendeu? aham. E aí a gente tem que levar isso na bagagem, né? É muito legal isso que vocês estão trazendo, porque ao mesmo tempo que para se realizar um projeto tem que se estar atento às necessidades, a gente pode perder também a ousadia de trazer e propor coisas novas, né? E nesse sentido a pandemia veio, né, para a gente enquanto um grande desafio, porque todas as nossas atividades estavam fundamentadas no evento presencial, né? Principalmente para a gente da cultura. E veio a pandemia, a gente teve que adaptar algumas coisas que já estavam rolando e criar soluções para novas coisas, para esse meio virtual. E agora, possivelmente, aí a gente está com uma esperança de começar para o presencial e virtual. Realmente, a pandemia está sendo um grande desafio, mas está sendo muito importante, né? Como a Aninha já falou em algum momento, a gente precisa ter esse exercício do pensar fora da caixa, fora da bolha, né? E tentar adaptar os projetos para esse momento está sendo um grande desafio, ainda está sendo um grande desafio, né? Algumas possibilidades aconteceram, umas deram super certo, outras talvez nem tanto, mas, de fato, tem muita coisa que vai ficar, né? No caso aí, falando até pelo próprio Conexões Sonoras, a gente já tinha esse viés de trabalhar com o público, né, antes do presencial. No virtual, a gente trazer o público para participar da seleção dos artistas, da conexão entre eles, depois instigar o público a buscar os conteúdos que a gente produzia e eles consumirem isso em outros momentos, para além do projeto do festival, já tem esse DNA no projeto. O que a pandemia trouxe para a gente foi, temos que ampliar agora esse lado, né? Vamos inverter um pouco, já que o presencial agora não é possível. Vamos ver o que a gente pode trazer para o público nessa vertente do virtual. E aqui estamos, por exemplo, fazendo agora o podcast, né, do festival, que é uma ideia que a gente já tinha de fazer, né, desde da primeira edição, a gente já tinha pensado, mas aquilo foi ficando, não, vamos crescer aos poucos, né? Vamos ampliar as ações aos poucos. E agora não, agora é o momento de trazer o podcast, é o momento de trazer os conteúdos, porque, né, a gente não pode trabalhar no presencial. Mas eu acho que muito disso vai ficar, né? Para o próprio Conexões, o podcast ele vai permanecer. A gente já fazia transmissão dos shows também, tanto pela TV quanto pela internet. Isso tende a se ampliar, porque a gente amplia o público, a gente quebra barreiras, né, geográficas, a gente atinge mais pessoas e leva conteúdo para mais pessoas. Então, esse exercício, apesar do momento ser muito difícil para o nosso mercado, mas está sendo um exercício muito importante, né, para toda a cadeia pensar e repensar
certos conceitos, como o Nando falou, e de trazer a questão da acessibilidade. A gente sempre pensou muito, pô, o cadeirante, ele vai entrar por onde, vai fazer como, né, um deficiente visual, mas e aí? A gente, nos nossos conteúdos, a gente não pensava tanto, às vezes, nessa entrega, né, de ter uma Libras, de ter ali, no mínimo, um lettering, uma legenda que fosse, né? Então, isso vai ficar. Com certeza, todos esses movimentos vão ficar e a gente vai entender o que é que, obviamente, vai perdurar aí a partir da nossa nova realidade que está por vir. Né? Complementar a fala de Jorginho porque, assim, a pandemia mostrou para a gente o quanto a gente é dependente da tecnologia, né? E, ao mesmo tempo que a gente tem essa dependência da tecnologia, a tecnologia facilita a gente a fazer hoje trabalhos em qualquer lugar que a gente queira. A gente pode fazer da onde a gente quiser. Então, a primeira questão que eu vejo é a quebra dessas barreiras geográficas, né? Tipo, se eu posso produzir coisa em São Paulo se eu estiver em São Paulo. Não, você não pode. Você pode estar aqui em Salvador, posso estar em Lauro de Freitas, eu posso estar em Feira de Santana, mas eu estou produzindo uma coisa para São Paulo, estou produzindo uma coisa para o Rio, estou produzindo uma coisa para Nova York, eu estou produzindo uma coisa, enfim, para o Japão, enfim, para onde você quiser. Então, eu acho que isso é um ganho, isso é um benefício que, assim, para a gente que trabalha nessa área da produção, é primoroso, né? Porque a gente promove conexões, a gente está aqui o tempo todo trocando. Então, esse é um grande ganho. O segundo ganho, eu acho que é esse hibridismo dos formatos, né? Hoje a gente já vê um teatro musical que circula dentro da TV, a gente tem um show que antes era para ser pensado de uma forma presencial, com as interações presenciais, sendo pensado no formato da TV, a gente tem produção de séries, né, enfim, a gente tem esse mundo meio que transmídia aí acontecendo, né, de hibridismo, coisas que acabam, de certa forma, catapultando a produção, né? Tipo, hoje você não trabalha mais só com música, você tem que trabalhar com música, mas você tem que entender de audiovisual, entendeu? E por aí vai. Eu acho que a pandemia trouxe essas questões para a gente também, né? De a gente pensar novos formatos de trabalho. Isso, acho que a pandemia acelerou determinados processos, acho que deu um lugar da experimentação, de uma validação da experimentação, né? Eu acho que assim, a gente arriscou mais em formatos com menos medo, eu acho, né? Porque como era o modo que se tinha para fazer, a gente arriscava, né? Se a gente tivesse com o presencial também, com a possibilidade do presencial existindo em paralelo em determinados momentos, determinadas experimentações não teriam acontecido, né? Porque seria muito risco, muita possibilidade de erro que não seria tão aceita. Mas tem todo esse lado positivo, né? Se a gente pode considerar, né? Ver algum lado positivo nesse processo, né? Dessa aceleração, quebra de barreiras, da exacerbação da globalização, mas eu acho que a gente não pode deixar de falar e de se preocupar com os abismos todos que também a pandemia escancarou, né? Não só abismos de acesso tecnológico, mas de abismos no sentido amplo, né? Abismos de ausências de políticas públicas, no abismo desse lugar da cultura quanto vilão, né? Numa vilanização dos trabalhadores do campo. Com certeza. E que eu acho que a pandemia coloca em xeque um pouco também isso, de que, né, se não fossem os processos culturais e artísticos, como que estaria a humanidade, né? Se ela já está doente, imagine como seria sem isso. Mas eu fico com um pé atrás, assim, enquanto isso dessas possibilidades de estarmos produzindo, ou estarmos fazendo de qualquer lugar, da gente, de certa forma, perder a própria visão local. Sim. Da coisa, né? Que nem quando a gente fez, sei lá, ia fazer um festival, uma circulação de espetáculo teatral. Gente, eu não consigo fazer uma circulação se eu não tiver um produtor local.
que compreenda aquele mercado, aquela cidade, aquele funcionamento daquele teatro, daquele público, da dinâmica, desde transporte público até de todo o funcionamento daquilo ali, né? Eu acho que a gente não pode perder de vista isso, de que a gente precisa sim sempre ter a visão local da coisa, que é o que faz com que as coisas sejam efetivas, né? Porque senão a gente também fica numa falsa ideia da quebra de barreiras e que tá todo mundo aí na mesma página, ou todo mundo na mesma realidade, e isso é uma grande irrealidade. Longe de ser, né? Tá longe Tá de longe de ser. ser. Eu acho que a pandemia exacerbou mesmo, assim, das lacunas que temos na sociedade. Enquanto agentes, precisamos pensar como que a gente faz para tentar diminuir, né, minimamente esses abismos, né? Como é que a gente vai dando a mão ali para fazer ponte? Sim, principalmente porque a cultura sozinha, né? Ela não vai solucionar os problemas. A gente precisa também de inclusão digital, inclusão social e colocar produtos que as pessoas também estejam com condições de consumir, né? Exatamente. E eu queria finalizar aqui esse nosso papo, que está muito incrível, agradecendo vocês, Fernando, Ana Paula. Chamei de Fernando, cara. Nando Mercedes. Morri. Muito obrigada. Queria agradecer muito nossos convidados especialíssimos aqui. Queria passar a palavra para vocês concluírem e também falarem um pouco mais do que a gente pode esperar de produções vindo de vocês aí para os próximos milênios. Para os próximos 200 anos. Vamos lá. O exercício da futurologia, né? Eu quero agradecer, Rafa, quero agradecer Estamos Nando e precisando, né? Jorginho Vamos- por esse encontro, por essa troca. Eu acho que a gente precisa de mais espaços como esses, né? Eu acho que se também a gente pode falar de alguma coisa positiva, acho que nós, agentes do campo, acabamos nos encontrando mais, né? Mesmo que seja nessa conexão virtual, mas eu acho que a crise, de um modo geral, né, fez com que o setor se unisse mais, portanto, discutisse mais o próprio fazer. Mas eu acho que independente de pandemia, pós-pandemia, se é que teremos pós-pandemia, né, eu acredito muito mais que vamos acabar convivendo com o vírus, assim como vivemos com outros vírus que se tem, mas não vai ser uma coisa que vai erradicar da face da Terra. Não acredito que voltaremos ao que era antes, nada será como antes, né? Mas sim voltaremos, espero que em breve, a ter experiências presenciais, né? Experiências de trocas reais que eu acho que isso também que é um grande impulsionador, né, do próprio fazer artístico são os encontros, né? O que não é o conexões sonoras, senão essa possibilidade e o estímulo ao encontro, né? É isso, mas eu acho que sim, o futuro é híbrido, assim, alguns ganhos, esses ganhos de alcance, dessa quebra de barreira, dessa possibilidade de pessoas consumirem os produtos artísticos ou terem acesso a determinadas coisas, independente de onde elas estão, acho que sim, isso é um ganho. Com certeza. Mas não vejo a hora de termos o momento da possibilidade dos encontros reais, né? Para além dessas telas e dessas conexões internéticas. E espero que seja breve. Pelo amor de Deus, eu tô precisando encontrar logo as pessoas que eu não aguento mais, gente. Esse negócio só por tela, assim, não dá, não. Com certeza, com certeza. Eu queria agradecer a Jorginho, a Aninha, a Rafa, a todos que estão nos ouvindo desse momento de troca assim tão legal. Eu adoro isso porque eu aprendo cada vez mais. A Aninha foi uma das minhas mestras ainda na faculdade, dentro do movimento Empresa Júnior, então ouvi-la
é sempre tão bom, assim, porque a gente vai renovando, né, as esperanças, enfim. Mas é isso, eu tô meio que pegado nessa onda de Aninha mesmo, nessa questão do nada será como antes, mas cabe a gente construir o nosso futuro, né? Eu acho que a gente tem que fazer esse trabalho árduo mesmo, do dia a dia, do corpo a corpo, batalhar por mais espaços, batalhar por mais recursos, batalhar para que a gente tenha uma representatividade que entenda as nossas necessidades na área cultural, né? São muitas, são inúmeras. Não vou nem citar aqui que a gente não tem nenhum Ministério da Cultura mais, né? Que era quem centralizava todas as nossas questões, mas atualmente a gente não tem isso. Para que a gente possa progredir, né, culturalmente, que a cultura seja esse lugar que a gente se identifique, que a gente se realize enquanto brasileiro, né, que a gente possa conhecer a nós mesmos dentro desse contexto louco aí de mundo. E a gente tem que fazer o nosso trabalho do dia a dia, né? Nossa pecinha, colocar nossa pecinha ali, pecinha. Fico aqui, sigo ainda fazendo os projetos, tentando dar voz a cada um deles, tentando dar vida a cada um deles, porque cada projeto ele é único, ele é importante, ele traz uma voz específica, ele fala sobre uma questão da nossa sociedade, sobre uma questão que a gente tem que colocar determinados holofotes, né, para chamar questões. Então, é isso, uma honra muito grande participar dessa mesa. Muitíssimo obrigado. Né? Este foi o primeiro episódio do Conexões Sonoras, um podcast que discute o mercado de produção de eventos culturais e conta as histórias dos bastidores do Festival de Música que reuniu artistas da cena da Bahia e nacional, promovendo uma mistura de sotaques e grandes aprendizados. Se você gosta de música e está louco para voltar a circular em eventos musicais de qualidade, fique antenado porque voltaremos a nos encontrar nas próximas edições do Festival Conexões Sonoras depois que a pandemia passar. Quer se conectar com a gente? Acompanhe nosso Instagram, @Conexões Sonoras. O podcast do Conexões Sonoras tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. Conexões.